nosso evento. Dizer que ainda a gente não decidiu onde vai ser o próximo, né? Mas possivelmente o Gregory falou que vai arrumar uma praia para fazer pra gente o próxima escola. Seria bom, né? Não. Cubatão seria bom, né? É isso aí. Focado. Então tá bom. Prainha de Ilha Solteira é uma boa. Todo mundo conhece Ilha Solteira? Assim. O clima é assim. 10. Sim. Um lugar sem ar-condicionado. Bloco C lá de Ilha, ou D de Ilha Solteira. Sim, sim. Que gera bem devagar. Vamos lá então. Bom, vamos começar com a apresentação do Felipe Tucmantel. Então vamos lá, Felipe. Bem, boa tarde. Meu nome é Felipe, eu trabalho no Lamar, ali na Unicamp. E eu vou apresentar um trabalho bem simples, que foi feito mais ou menos de última hora. Um modelo dinâmico de um sistema rotativo, e aí pensando mais no projeto mesmo, né? Na fase de projeto, não tanto em utilizar ele em monitoramento. É um tipo de cálculo de norma, não é nada muito novo, mas a gente implementou. Bem, então os objetivos, como eu disse, né, seria no projeto seleção de bancais, olhar a estabilidade do sistema, análise de Campbell, e aí eu trouxe também esse exemplo porque é um exemplo que eu tive uma dificuldade durante a análise do sistema, então trouxe aí para palpites, para o pessoal dar ideias, por favor. Então, foi implementado esse cálculo de estabilidade simplificado da norma, né? E a questão é que eu fiz um estudo de caso só que fosse uma máquina de médio grande porte. Normalmente a gente faz essa verificação para aquele rotorzinho Laval que a gente tem em bancada, que a gente sabe o comportamento. Aí a gente aplica isso e vê que é coerente, então você sabe o que esperar, sabe que a física dele faz sentido, e a ideia era só pegar uma máquina que fosse representativa de uma máquina de médio e grande porte. E aí esse seria o cálculo da estabilidade de acordo com a norma API, né? Bem, então selecionei um exemplo, e aí eu criei uma turbina hipotética, seria uma turbina a gás, né? Então, imagino que está todo mundo familiarizado, que a gente tem aqui a sucção do gás, a compressão dele nessa fase de compressor, passa pela câmara de combustão, pelos estágios de turbina e vai para a descarga. E aí o sistema de dinâmico dele, né? Padrão, como todo mundo usa, viga de Timoshenko. Aí aqui até para ser um pouco mais crítico, né? Coloquei uma massa aplicada, que seriam os discos. Então considerei como se fossem 4 estágios no compressor, 2 estágios só na turbina, ligados por um eixo intermediário e por 2 acoplamentos. Nesse caso aqui a gente vai fazer a análise do trem todo de potência, porque esse acoplamento eu considerei ele como rígido, né? Como se ele tivesse com flange ali mesmo. Então, se você faz dos componentes separados, às vezes os modos podem dar um pouco diferente. Então, a gente considera, nesse caso aqui, o sistema completo, e até essa é a sugestão, né? A recomendação da norma API. Nesse caso, considerei que a velocidade, né, de rotação que ele teria seria 60 Hz, seria para geração de energia, 3.600 Hz. Então, ele ficou realmente um rotor pesado, né, com o eixo do compressor aqui com 1.200 kg, o da turbina 1.050 kg. Então, só para ser uma aplicação que não fosse completamente de laboratório, para ver se surgem modos de dificuldade na hora de extrair alto valor, alto vetor, que a gente não costuma ter com um rotor de bancada.
Então, aqui num primeiro momento, a gente faz análise de frequência crítica na amortecida. Eu fiz isso para poder, como se fosse durante o projeto mesmo, selecionar um mancal, né, com a dimensão do eixo. Então, a gente vem aqui e olha os modos de vibrar do nosso sistema, quando a gente parte desde uma rigidez muito baixa, que seria a condição de apoio livre-livre, né, até ele ficar completamente rígido, com uma rigidez aqui de 10 a 11, né, bem acima da rigidez do sistema rotativo. E aí a gente começa, esse já é o comportamento padrão, né, que a gente tem, é uma curva bastante conhecida, essa curva de frequência, o mapa de frequências críticas não amortecidas, e ele parte aqui sempre quando você tem um rotor, é padrão, né? Você tem aquele primeiro modo cônico, tem o primeiro modo cilíndrico do rotor, aí aqui quando chega em altas rigidezes, você vai ter um modo que é o primeiro de flexão e o segundo de flexão. Então isso é bastante conhecido, e aí eu queria avaliar, teoricamente, se o fato de estar acoplado ali os eixos, se ia ter um modo acoplado entre os diversos eixos, se isso ia ter alguma diferença. Então aqui num primeiro momento, né, essas figuras são sempre aqui, eu coloquei embaixo para a gente ter a referência, mas são sempre os modos de vibrar do compressor, desse eixo intermediário, né, que seria passar a potência, e da turbina. Então aqui a gente vê que num primeiro momento a gente tem esse modo aqui, que é um modo cilíndrico, mas você vê que ele tem uma certa influência aqui de uma conicidade, né? Ele não é completamente cônico, mas isso é algo comum. A gente tem aqui o eixo intermediário, ele está no modo cilíndrico, e a turbina ele já está no modo cônico. Então aqui ele já está tendo uma interferência no trem, né, de potência, entre um eixo com os outros. Então isso é quando ele está praticamente livre, e aí esse mesmo modo, quando ele está bem rígido, a frequência dele é em 68, e aí praticamente aqui a gente vai ter só a vibração, quem vai dominar vai ser esse compressor, domina o modo do sistema. Os outros dá para ver que aqui tem uma vibração bem baixa e aqui também, dando um zoom bem grande, aí a gente poderia ver que esse aqui é um modo cônico, já está partindo para aquele primeiro de flexão, e aqui a gente já tem um segundo modo aqui, terceiro modo de vibração na turbina. Agora, partindo para o segundo modo, a gente teria esse modo cônico no compressor. Aqui, novamente, é um modo cilíndrico, e aqui na turbina a gente teria, nesse momento, um modo cilíndrico. E aumentando a rigidez dele até ele ficar completamente apoiado, quem dominaria a vibração do sistema seria a turbina, que estaria num primeiro modo de flexão. E a frequência natural aqui é em 100 Hz. Aqui, a faixa de operação eu deixei um pouco mais ampla, né, do que normalmente a gente faria, até para forçar ali nas análises de estabilidade, que tem o primeiro dos cálculos que a gente faz é para ver se você pode considerar um rotor rígido ou não, né? Então você pegando o modo de flexão ali, se o primeiro modo rígido for maior do que a máxima velocidade de operação rotacional, então você já considera ele rígido e nem precisaria, pelo menos de acordo com a norma, fazer nenhum tipo de análise, né? Então a minha faixa ficou assim por acaso, bem em cima do primeiro, para a gente poder forçar a fazer essa análise. Então aqui a gente tem só um zoom novamente nos dois primeiros eixos, ficaram com uma vibração baixa. Aqui, o terceiro modo já é um modo que a gente não costuma se preocupar, né? Normalmente, para essas máquinas, você se preocupa com os dois modos mais baixos, que são esses de
cônico e cilíndrico, que depois se torna um primeiro e segundo, mas aqui, como a faixa de operação passa pelo terceiro, a faixa de rotação, então seria interessante também dar uma olhada nesse terceiro modo que aparece. E aí aqui a gente já tem um modo de flexão no eixo do compressor. Aqui a gente teria o primeiro modo, o modo cilíndrico já indo para o primeiro modo de flexão no eixo intermediário, né? E aqui a gente já tem um terceiro modo já na turbina. Então aqui, aquela análise que a gente faz, a princípio não precisaria ter sido implementada. A gente poderia fazer uma análise de Campbell então foi até uma verificação que a gente fez para ver se estava coerente, né? O Campbell livre, então você tem aqui aquelas frequências que partem praticamente de zero, e aqui a linha 1x. Então a gente vê que aqui no livre ele tem a primeira frequência cruzando em 0,2, e aqui essa frequência cruza com essa primeira Ford aqui em 23,9, que é o que a gente teve de resultado naquele. Então, foi uma forma, durante a implementação daquele cálculo, da gente ver que ele está coerente. E aqui também a gente fez a mesma coisa. Aqui ele cruza em 68,3, 100,8 e 166,8. 166,6. Acabei não comentando nos slides, mas todas as frequências estavam ali, né? E a única que deu diferença foi essa. Essa aqui está em 166,6 e aqui está em 150,81, tirando direto do gráfico de frequência crítica. Então isso surgiu uma dúvida, né, do porquê, porque não é esperado e não tem nenhum sentido, na verdade. E felizmente não é um erro de cálculo, já é um problema de ordenamento, problema de seleção do modo, de você misturar os modos. Então aqui só plotei aquele gráfico anterior com mais modos, só que em vez de fazer a seleção dos modos que eu denomino como modos de precessão direta, aqui eu coloquei todos, também que seriam de precessão retrógrada. E o que a gente vai ter aqui é que essa frequência aqui, que é 150, e essa aqui é 166. Então, na verdade, ele acaba se confundindo. Ele vai fazendo os cálculos dos autovalores autovetores e aqui em algum momento ele cruzaria, só que na hora de ordenar os modos ele não reconheceu esse cruzamento dos modos, e foi isso que gerou com que naquele outro fosse 150 e pouco, e aqui é 166 e essa aqui seria 166. Então a gente percebe que deveria ter um cruzamento dessas frequências naturais na frequência crítica não amortecida. E aí não é só uma questão da gente achar, dá para ver pelas formas modais que ele classifica aquele modo que ele mostrou a 150 e poucos hertz, 156. Inicialmente ele é um cônico, e ele tem precessão direta, coloquei a cor aqui azul para precessão direta, e aqui quando ele está no fim, ele está em precessão retrógrada. A gente vê que é o mesmo modo aqui, por exemplo, só que mudou a precessão de um para o outro, e aqui ele começava em precessão retrógrada. Então, isso traz clareza que realmente o que aconteceu ali foi uma questão matemática de conseguir separar os modos. E aqui, só para explorar um pouco, a gente tem as cargas, né, em cada um desses mancais, de praticamente 11 kN aqui. Dá para tirar também diagrama, apesar da legenda tá muito pequena, dá para tirar o diagrama de esforço cortante momento fletor ao longo desse eixo, né, se tiver algum tipo de interesse durante o projeto, às vezes é interessante saber isso. E aqui, partindo para um mancal de geometria fixa, a gente sugeriria, né, começou com 4 lóbulos, com uma geometria de load between the pads, a razão de comprimento por diâmetro de todos os 4 a gente manteve por 0,55, pré-carga de 0,25,
E aí considerou numa temperatura ambiente, por enquanto, e um lubrificante bastante viscoso esse, que é o único que gerava sustentação. Então aqui a gente pode ver que nos pads, os que estão realmente carregados, como a gente esperaria, né? Começando daqui, são esses dois de baixo que estão carregados. Essa é só uma vista superior, né, do campo de pressão. E aqui a gente poderia ver também a espessura de filme ao longo da direção circunferencial e axial desse mancal. A gente poderia explorar também, fazer cortes, né, fazer um fatiamento aqui desse campo de pressão e ver essas pressões, às vezes, em várias direções, tanto em coordenada polar aqui, ou a gente poderia ver axialmente também para cada um dos mancais. Mostrando só um exemplo do locus, que ele ficou com uma excentricidade grande, começando em praticamente 0,8, isso para esse mancal aqui, e um exemplo aqui dos selos, dos coeficientes dos mancais. Só para mostrar que, de forma geral, que aqui ficou a faixa dos coeficientes, né? Então, ele estaria entre esses 3 modos de vibrar. E, já indo para o final, a gente fez a implementação da estabilidade aerodinâmica, né? Que seria uma rigidez, é uma forma simplificada de você calcular o efeito do fluxo de fluido, né? Do fluxo de trabalho, passando por essas pás. Essa equação chamada de Alford, ela tem alguns parâmetros físicos, né, que estão aqui, e de operação. Então, só para mostrar aqui, o importante é esse valor. A gente varia as pré-cargas do mancal, então era 0,25, a gente diminuiu um pouco e aumentou um pouco, como se fossem os valores que o fabricante permite, né, que você tem de tolerância. E o importante aqui é que a gente tem um valor de 19,3 kN por milímetros dessa força desestabilizante. Seria gerado pela força tangencial, mas na verdade ele entra como uma rigidez cruzada. E aqui no gráfico de estabilidade aerodinâmica, a gente faz ele variando esse Ka, esse valor, e a gente faz até 10 vezes maior que ele, porque de acordo com a norma, alguns casos de aplicação você vê até 10 vezes aquele valor de Ka, né? Você tem que achar, na verdade, o K0, que é onde ele cruza com o valor zero aqui, de decremento logarítmico. Então aqui, só para exemplificar nesse ponto aqui, nesse valor de rigidez, como que está o modo de vibrar do meu sistema. E aqui seriam os parâmetros de aceite, né? De acordo com essa norma. E isso depende do tipo de rotor. Então, se você tem um compressor centrífugo, você tem todas essas que atender isso. No caso aqui, como é um fluxo axial numa turbina e no compressor, você precisa só que o valor de decremento seja maior que 0,1. Se ele não atender, aí você teria que ir para um segundo nível, que aí é incluir os selos de fluxo mesmo no sistema. Nesse caso, eu criei só 3 selos de fluxo e nem coloquei entre os estágios, coloquei só aqui, um outro aqui no começo do eixo e o outro aqui no fim, próximo dos mancais. Então ele nem altera tanto o comportamento, né? E mudei os valores, a gente consegue ver qual que é o valor que vai variando a pré-carga. E esses selos de fluxo são todos eles planos cilíndricos, né? Então, é aquele modelo simplificado, concêntrico. Mas depois, esse seria o passo seguinte. Se ele não atendesse aquilo, você tem que vir aqui e colocar a influência do selo de fluxo. Então, aqui, que foi implementado a conclusão, de acordo com a norma. Então, voltado para a parte de projeto. Então, é um modelo multifísico, de certa forma, com viga de Timoshenko, disco rígido, mancal lubrificado de geometria fixa e sapato pivotante. Tem a possibilidade de fazer isso com elemento rolante, tanto contato seco quanto lubrificação em HD.
aí esse selo fluxo plano, forças aerodinâmicas do fluido nas pás, esse modelo simplificado, e poderia ser também colocada a fundação flexível. E aí a dificuldade, que é eu aceito sugestões, se vocês tiverem, gostaria, é a ordenação dos modos de vibrar que aconteceu. Tanto às vezes acontece na estabilidade, acontece no Campbell, frequência crítica não amortecida. É uma dificuldade de ordenar e selecionar esses modos para a gente também não ter uns modos que sejam só numéricos. É isso, agradeço a atenção. Obrigado. Obrigado. A gente tem tempo para uma pergunta rapidinho? Se não tiver perguntas, eu posso te passar esse código. Na realidade, não preciso nem te passar. A gente tem isso no ROS. Depois... Vocês não têm problema nunca de ordenar? Não, porque aí ordena bonitinho e já dá certinho. Você pode pegar o código lá, que o Campbell de lá já tem isso. Mas se você quiser, você pode me mandar um e-mail. Aí Sim. eu não vou fazer nada. Eu vou pedir para o Vinícius ou para alguém pegar a Manu lá para eles entrarem e te mostrar onde que está. É porque a gente tem, por exemplo, o número de MAC, leva algumas coisas em conta, mas como a forma modal está mudando... Sim, não... mas lá limpa bonitinho. Aí você vê o teu Campbell certinho, ordena. Não tem, porque no Campbell também acontece isso às vezes. Acontece. Vai Quando cruza... mas o nosso fica... O que está lá no ROS, a gente fez isso com base num paper, que ele mostra como ordenar isso certinho para ele continuar. Beleza. Beleza? Agradeço. Obrigado. Tchau, tchau. Mais uma vez. A próxima apresentação é do Raimundo Pereira Neto. Vamos lá, Raimundo. Boa tarde. Meu nome é Raimundo Vicente Pereira Neto, sou doutorando do programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica na Universidade Federal de Uberlândia. Estou sob a orientação do professor Aldemir, né? E hoje irei apresentar meu trabalho para vocês, intitulado Balanceamento de Máquinas Rotativas via Redes Neurais Artificiais, em conjunto com a técnica chamada Data Augmentation. Essa apresentação está dividida em 6 momentos, né? No início eu vou falar um pouquinho sobre desbalanceamento, um pouquinho sobre redes neurais e um pouquinho sobre Data Augmentation. Eu dividi a pesquisa em 3 fases. Na primeira fase a gente vai abordar, investigar a relação entre a força de desbalanceamento e a resposta de desbalanceamento. Na segunda fase a gente vai apresentar a técnica em si de Data Augmentation, destinada à diminuição dos dados de treinamento da RNA. E na terceira fase, a gente vai apresentar uma técnica que possibilita diminuir ainda mais o número de amostras de treino por variação da força de desbalanceamento. Em seguida, apresento os resultados, que é uma comparação dos dados, né, da previsão da RNA com um método de balanceamento bem conhecido, que é o coeficiente de influência, por fim, as conclusões de trabalhos futuros. Então, quando é que acontece o desbalanceamento? O desbalanceamento ele vai acontecer quando o centro geométrico e o centro de rotação do eixo, aliás, o centro de massa e o centro de rotação do rotor, não são coincidentes. Isso pode acontecer devido a diversas razões, como distribuição irregular de massa, desgaste dos componentes, montagem inadequada, deformação estrutural. Então, o processo de balanceamento é algo que deve ser realizado de maneira periódica. Na literatura, existem 2 metodologias bem consolidadas, que é o coeficiente de influência e o balanceamento modal. Entretanto, essas 2 metodologias apresentam como principais limitações a necessidade de massa de teste,
ou de modelos representativos, que eu tenho que ter um modelo muito representativo da minha bancada para estimar a força de desbalanceamento. O que a gente propõe é uma metodologia que, a partir de um pequeno histórico de balanceamento do coeficiente de influência, eu não preciso de massas de teste para balancear e nem de modelos representativos. Uma pequena definição sobre redes neurais, né? São modelos de computação inspirados no funcionamento do cérebro humano, composto por neurônios artificiais interconectados que processam informações e aprendem a partir de exemplos para realizar tarefa específica, como classificação, previsão ou reconhecimento de padrões. Já o Data Augmentation é uma técnica usada em aprendizado de máquina para expandir o conjunto de dados existentes. Normalmente ela é aplicada quando eu tenho poucos dados de treinamento e preciso expandir esses dados para RNA. Nesse exemplo aqui, por exemplo, eu tenho a imagem de um gato. Vamos supor que você não tenha outras imagens, eu vou aplicar pequenas rotações nessa imagem, desse modo eu posso criar várias imagens virtuais. A ideia é que eu possa criar vários dados de treinamentos virtuais e alimente a minha rede neural artificial. Trazendo isso para o balanceamento, o que é que eu vou ter? Eu vou ter minha máquina, né, seja modelo de elementos finitos, se for um estudo numérico, ou minha máquina real. Eu coleto as respostas de vibração e vou estimar as forças de desbalanceamento. E aí a gente entra na primeira fase da pesquisa, que é investigar se a rede é capaz de entender essa relação, a relação entre força de desbalanceamento e sua resposta de vibração. Nesse sentido, eu fiz, né, usando modelos de elementos finitos, 1000 amostras de desbalanceamento, sendo que 500 foram destinadas para o treinamento da rede e outras 500 destinadas ao teste. Né? Então, o que eu quero é que a rede entenda a relação entre a resposta de desbalanceamento e a força. Uma vez que a rede tenha treinado, seja treinada, ela receba a resposta de vibração que ela nunca teve contato e possa estimar as suas respectivas forças de desbalanceamento. A ideia, mais uma vez, né? Resposta de balanceamento, rede neural e as forças. Aqui, nessa tabela, apresenta a arquitetura utilizada na rede. Na camada de entrada e na camada de saída tem 4 neurônios, usei a função linear. Na primeira camada oculta tem 8 neurônios, na primeira e na segunda. Na primeira camada oculta usei a função sigmoide. E na segunda camada oculta usei a função tangente hiperbólica. Aqui nós temos a previsão, certo? Nesse primeiro quadro aqui eu tenho a previsão da massa do disco 1 e a previsão da posição angular. No eixo aqui horizontal eu tenho a massa real e no eixo vertical eu tenho a prevista. Se a rede tivesse previsto corretamente as massas de desbalanceamento, né, eu teria mais ou menos uma linha aqui, né, uma linha em azul, sobreposta sobre essa linha preta. E nós fizemos uma série de modificações. Modificamos o número de camadas, modificamos o número de neurônios por camadas, a função de ativação, a taxa de aprendizado, o tipo de otimizador e a função de perda, e nada pareceu melhorar a previsão da rede neural. E aí, depois de investigar a estrutura da rede, nós resolvemos voltar nosso olhar para os dados. Será que os dados estão representados da melhor maneira? Antes, a rede recebia os dados em coordenadas polares. Nós mudamos isso para a rede receber os dados em coordenadas retangulares. E desse modo, a RNA passou a prever as massas e as posições angulares corretamente. Só que aí a gente esbarra numa limitação que é da natureza da RNA. Eu preciso de muitos dados para ter uma boa previsão. E aí nós entramos na nossa segunda fase da pesquisa, que foi a diminuição da quantidade de amostras de treino via criação de amostras virtuais. Vamos imaginar que nós temos nossa máquina rotativa. Eu coleto uma resposta de vibração qualquer, ao desbalanceamento. Eu vou construir um banco de dados com essa resposta de vibração. Eu aplico o coeficiente de influência nessa resposta de vibração, porque aí eu tenho a força e a resposta ao desbalanceamento. Eu vou assumir uma hipótese que existe uma relação linear entre a variação da fase da força de desbalanceamento e a variação da fase da resposta de desbalanceamento. Desse modo, posso criar quantas amostras quiser. Realizo o treinamento da RNA e tento ver se a minha rede, após treinar, ela consegue realizar o balanceamento da máquina rotativa em uma condição desconhecida. Se ela conseguir, eu finalizo o método. Se não, com essa falha da RNA, eu adiciono no banco de dados
o meu objetivo aqui é que cada vez que a rede neural ela não acerta desbalanceamento, ela se retroalimente, porque na próxima condição ela terá uma chance maior de balancear. E faço o processo todo novamente. Eu usei a mesma arquitetura de rede neural. Nesse caso aqui eu tenho uma amostra real, 360 amostras virtuais. Em laranja eu tenho aqui a previsão antes do treino e em azul tem a previsão depois do treino. E a gente vê que a rede neural ela não aprendeu também, nesse caso aqui. Com duas amostras reais e 720 amostras virtuais, a gente já vê um certo nível de aprendizado da RNA. E com 3 amostras reais e 1.080 amostras virtuais, ela apresentou um resultado tão bom quando tinha 500 amostras para o treinamento. Mas ainda assim nós não estamos satisfeitos, porque o que a gente desejava é que a rede fosse capaz de aprender somente com uma amostra, de coeficiente de influência, somente com história. Então, mesmo aqui eu tenho um gráfico do erro, né? Então, quando ela chega aqui com 3 amostras reais, ela não diminui o erro. Então, mesmo que pequeno, a rede ela precisa de pelo menos 3 amostras reais para realizar o balanceamento, para ela entender essa relação de força e a resposta de vibração. E aí a gente entra na nossa terceira fase da pesquisa, que é a gente vai diminuir a quantidade da amostra de treinos pela variação da força de desbalanceamento. O desbalanceamento, quando a gente aplica o coeficiente de influência, ele precisa ao menos de 2 informações. A resposta do rotor sem massa de teste e com massa de teste. O que ele faz é correlacionar a variação da força com a variação da resposta em vibração. E se, nos dados do treinamento da rede neural, ao invés de ela tentar prever o desbalanceamento, ela relacionasse somente essa variação, eu estaria facilitando o trabalho da rede neural ainda mais. Então, isso aqui. Aqui eu tenho o resultado, certo? Em verde são os planos de desbalanceamento e balanceamento. Em azul são os planos de medições. Aqui, M1, P1, M2, P2 são as massas de desbalanceamento no plano 1 e no plano 2. MT1 e MT2 são as condições de teste. Né? DBO é o desbalanceamento que a máquina já estava. E para a rede neural só vou utilizar somente esses 3 dados aqui, MT1, MT2 e DBO. E eu tento balancear esse novo DB, que é o novo desbalanceamento. Aqui eu tenho as respectivas respostas ao desbalancear, a resposta a essas massas, né? A resposta de vibração, no sensor 1, aqui é a amplitude e aqui é a fase de sensor 1, e assim respectivamente. Aqui eu tenho a previsão da rede. E aqui eu tenho a correção da minha rede. Então, analisando somente o sensor 1, eu saio aqui em torno de 96 microns. Na primeira previsão, a amplitude cai para 66 e na segunda cai para em torno de 19 microns. Isso foi numérico. Agora eu vou tentar aplicar essa metodologia a casos experimentais e avaliar qual o comportamento da RNA. Aqui é a nossa bancada, que foi lá do laboratório, a bancada do professor Ademir. Então, mesma coisa, né? As massas e posições angulares, resposta de vibração, previsão da rede, a correção após a previsão da rede, e aqui nessa última linha aqui, a aplicação do coeficiente de influência a essa condição desconhecida de desbalanceamento. Eu quero chamar a atenção aqui para a aplicação do coeficiente de influência. No primeiro sensor ele teve uma redução de 96%. É muito bom, o coeficiente de influência ele é muito eficiente. Mas olha os resultados da rede da RNA, 93%, 99%, 86%, 90%. Né? A rede ela se mostrou promissora nessa condição de balanceamento. Quando eu faço a variação da força, né, eu diminuo ainda mais a quantidade de amostra de treinamento. Nesse caso, eu preciso de 2. Aqui eu tenho a previsão quando eu tenho somente uma amostra de treino. E aqui eu tenho a previsão quando eu tenho as 2 amostras de treino. Aqui eu tenho as correções. Mais uma vez, aqui eu tenho a redução devido à aplicação do coeficiente de influência. E nessa mesma condição, a rede também se mostrou-se melhor. Em relação à aplicação do coeficiente de influência, isso é muito relativo, porque depende muito das massas de teste que você vai colocar. No caso do coeficiente, se você não causar uma variação de pelo menos 30%, a previsão do coeficiente não será boa. Eu poderia ter resultados melhores aqui. Então,
aqui eu mostro um resultado um pouco mais gráfico, né? Eu tenho aqui minha condição de desbalanceamento original. E aqui a previsão da rede somente com duas amostras, somente com o histórico do coeficiente de influência. E aqui eu mostro a resposta de vibração antes do desbalanceamento, a resposta de vibração desbalanceada, né? E a resposta de vibração em azul após a aplicação do balanceamento via rede neural artificial. Então, a rede neural ela foi capaz, né, de aprender e de entender a relação entre a resposta de vibração e o desbalanceamento. Com a metodologia que a gente aplicou do Data Augmentation, ela não necessita de 500 amostras, 100 amostras, 200 amostras de treinamento. A gente mostrou que somente com 3 amostras eu já consigo ter um resultado bem interessante. Quando eu aplico a variação de força nos dados de treinamento, eu consigo realizar o balanceamento somente com um histórico de coeficiente de influência. Então, por exemplo, na minha indústria, na minha empresa, se eu tenho pelo menos uma aplicação de um coeficiente de influência, eu não preciso aplicar novamente o coeficiente de influência. Eu posso utilizar aqueles dados em conjunto com a técnica aqui desenvolvida e realizar o balanceamento sem massa de teste. Ela apresentou baixo custo computacional, é muito rápido gerar os dados virtuais, treinamento da rede. E, que eu acho que é muito importante, a gente não necessita de modelos de elementos finitos, a gente não necessita de RNAs complicadas. Uma simples RNA foi capaz de entender essa relação, né? O que facilita a aplicação, nesses casos, em condições reais. Como trabalhos futuros, eu acho que falta investigar ainda se a gente pode criar amostras virtuais pela variação da massa, que a gente fez pela variação da fase. Eu acho também que falta investigar se a gente pode criar amostras virtuais pela variação da velocidade, porque a gente sabe que o desbalanceamento ele cresce com o quadrado da velocidade, então é a informação que a gente já tem. E a quarta fase da pesquisa, né, seria validar essa metodologia dos mancais hidrodinâmicos, porque nos mancais de esfera, o coeficiente de influência ele funciona bem porque ele assume uma relação linear entre a força de desbalanceamento e sua resposta. Em mancais hidrodinâmicos, em algumas condições isso não é verdade. E como a rede neural trabalha com não linearidade, né, as funções de ativação são não lineares, a gente acredita que ela vai lidar melhor do que o coeficiente de influência. Eu gostaria de agradecer à comissão, né, da escola, a BCN, as agências de fomento e a atenção de todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, Raimundo. Vamos lá? Perguntas? Oi, obrigada. Você poderia explicar um pouco melhor o que são essas amostras virtuais, Claro. por favor? Acho que aqui explica melhor. Imagina você tem seu rotor, certo? Você vai ter... Deixa eu ver essa maneira de explicar mais fácil. Pensa num rotor com um disco só. Mais fácil. Deixa eu pensar... Deixa eu botar aqui para aquela imagem do rotor que fica mais fácil. Pronto. Aqui. Eu tenho meu rotor, certo? Eu tenho a minha massa, que seria o desbalanceamento, e tenho minha resposta de vibração. Imagina que eu vou variar aqui 10 graus na posição angular da força. Eu vou forçar uma variação também na resposta de vibração em 10 graus. E como ela está... tanto a força quanto a resposta de vibração estão em coordenadas retangulares, quando eu causo uma variação na posição angular, eu vou fazer as magnitudes no sentido x e y variarem. Entendeu? Eu posso manter a mesma magnitude, só que eu causo uma variação em x e y. Eu fiz, assim, a gente fez várias coisas. Né? Eu investiguei essa relação se ela era linear, não é, certo? Eu não calculo na máquina, é só uma expressão. Na verdade, eu só represento ela na fórmula de Euler e fico variando a fase da força e da resposta de vibração. É um computacional. Mas a gente pode ter experimental também. A gente tem experimental também. Na realidade, o Raimundo teve duas sacadas aí, importantíssimas. Uma delas é o seguinte:
Teu rotor está desbalanceado, você vai lá, mede a resposta de vibração e você tem a amplitude fase. Qual que foi a hipótese que ele adotou? Que se eu variar em 1 grau a resposta de vibração, a força de desbalanceamento vai ter que variar também 1 grau no mesmo sentido. Então, quando ele tem essa resposta de vibração experimental, se ele considerar variações de 1 em 1 grau, ele consegue 360 amostras. Uma amostra real e 360 virtuais. Só ali. Mesmo com o experimental. Outra sacada muito importante que ele teve foi o seguinte: eu vou usar o coeficiente de influência, mas eu coloco massa de teste, uma amostra só, eu coloco massa de teste e depois eu tenho a massa de correção. Ele fez soma vetorial e ele entendeu o seguinte: quando eu coloco a massa de teste em relação à de correção, eu tenho uma variação da força. E eu consigo calcular a variação da resposta de vibração devido à variação dessa força, soma vetorial. E depois ele jogou amostras virtuais, variando linearmente essa força, considerando que a resposta de vibração tem uma relação linear com essa variação linear da força, né, em intervalos iguais. Nisso ele conseguiu aumentar gigantescamente a quantidade de dados. Então é por isso que em uma aplicação do coeficiente de influência, ele tem uma massa grande de dados e ele consegue treinar a rede, que a gente ainda acredita que dá para usar um polinômio bobo aí, a gente está matando um pintinho com uma 12. E vai conseguir fazer o balanceamento. Então, com a aplicação de um coeficiente de influência, uma vez que você aplica, você já tem uma massa de dados boa para aplicar a rede, e a rede vai ser usada num próximo balanceamento da máquina. Ou na máquina que você quer balancear agora, mas você tem um passado de balanceamentos convencionais realizados nela. É isso. Beleza, professor. Deixa eu entender. Assim, você usou coeficiente de influência? Não. Não, como não? Não, calma. Eu uso coeficiente de influência porque eu preciso de um histórico pequeno de desbalanceamento. Só usando as informações. Se você dele. usa coeficiente de influência, por que você precisa de rede neural? Pensa bem, professor. O balanceamento eu preciso fazer de modo periódico. Toda vida eu preciso aplicar o coeficiente de influência para balancear minha máquina, certo? Imagine que o senhor balanceou uma vez e o senhor quer balancear novamente. Eu não utilizo o coeficiente de influência para fazer os próximos balanceamentos. Eu utilizo ele uma vez para coletar um histórico de força e resposta de vibração, e aí eu consigo balancear sem utilizar mais nenhuma vez. Salvou bem. Bem orientado, né, professor? Mas é isso, é porque a gente começou a ver também, isso veio de uma demanda, não demanda de empresa, mas de um problema que eles tiveram, que eles comentaram com a gente, de uma máquina que eles demoraram uma semana para balancear por causa de massa de teste, né? Esquenta a máquina, esfria e desmonta e monta. E a gente pensou nessa saída e deu certo, sim. E máquina, você pega em empresa grande que tem um histórico grande de balanceamento, então você tem uma massa de dados lá gigantesca, você pode usar, né? Mais alguma pergunta? A vingança, né, Guilherme? Parabéns pelo trabalho. Obrigado, cara. Bom, posso ter não pegado, mas você falou sobre o tipo da sua rede neural, a Uma MLP simples. Falei que está na tabela. É como o professor falou, né? Acaba que a gente está com algo muito grande com um problema muito simples. Você chegou a fazer alguma otimização? Não porque a gente testou, eu testei com várias arquiteturas, não modificava muita coisa. É fácil, bota uma rede neural com uma ou duas camadas ocultas. Não tem muito segredo. É isso aí. É isso aí. Assim, eu acho que se você for muito perfeccionista, você faria o processo de otimização. Mas, assim, isso não interferiu nos resultados, né, no balanceamento. Não, entendi, beleza. Valeu. Mais alguma pergunta, gente? Podemos seguir? Muito obrigado, Raimundo. A próxima apresentação é do Lucas Garpelli. Ele vai falar de balanceamento também em redes neurais. Lucas está por aí? Ah lá.
Bom, boa tarde a todos. Eu vou apresentar um trabalho com trecho da minha tese. Caso alguém se interesse, a gente publicou isso daí no ano passado, em parceria com o professor Diogo, professora Kátia e meu orientador, Hélio Flor de Castro. No começo, eu apresentei a definição desse termo aqui, Discrete Networks, mas claro, não existe uma tradução correta, só para dizer que eu vou estar me referindo a esse termo pela sigla em inglês PGMN. Então, nossa ideia é aplicar esse modelo de rede neural em problemas de desbalanceamento. Então, eu vou estar aplicando isso daqui em problemas de desbalanceamento de rotores, ok? Bom, qual é a ideia dessa rede neural? A ideia é que a gente possa utilizar uma rede neural padrão utilizando também a nossa equação de movimento. O que vai acontecer é que essa rede que aprendia apenas com os dados, ela passa a aprender também com a física do nosso problema. Então, o que vai estar acontecendo é, caso a saída da nossa rede não satisfaça a nossa equação de movimento, vai ser essa equação de movimento que vai penalizar as saídas da rede, ok? Bom, o problema que a gente está tratando é esse problema aqui. Então, a gente tem um rotor que a gente modelou ele em elementos finitos. Na realidade, ele foi modelado em 16 elementos, sendo que os eixos e os elementos de discos foram modelados pelo equacionamento de Lagrange. E como a gente trabalhou com mancais hidrodinâmico, eles foram trabalhados através da equação de Reynolds. Uma vez que a gente possui esse modelo, então a gente pode gerar simulações numéricas para estar alimentando nossas redes. Sobre as redes, então elas possuem duas etapas, uma de aprendizagem, né, que é o processo para treinar essa rede, e a parte de teste, que é quando a gente executa uma tarefa baseada no que ela aprendeu. Em nossos casos, o que eu vou estar apresentando aqui, a nossa aprendizagem foi realizada apenas com simulações numéricas. E os testes foram os testes baseados nos resultados de nossas bancadas. Nossas não, nossa, que é uma bancada só. Então, basicamente, como uma rede funciona, então temos nossos dados de entrada X, nossas saídas F, Y, RNA. Entre elas, possuímos os neurônios, aqui representados por duas camadas de N neurônios. O que cada um desses neurônios vai fazer é essa simples equação aqui, φ Wx mais B. W são os pesos sinápticos e B são os bias. Aqui, para a gente entender o que esses carinhas estão fazendo, vamos imaginar o seguinte. Chega alguém e pergunta para vocês, pizza de sushi. Bom, alguns falam sim, que vão ser bem poucos na realidade, e outros provavelmente vão dizer não. Então, X aqui seria a informação, a pergunta sobre a pizza de sushi. Então, para quem respondeu sim, W, que vai ser o peso sináptico, é como se ele admitisse o valor de 1. E para quem respondeu não, ele admite 0. Então, basicamente, é assim que o peso sináptico trabalha dentro da rede. Já o bias, ele trabalha de maneira análoga, contudo, ele é atribuído a cada uma das camadas. Então, o que ele vai dizer para a gente é, essa camada pode ter informação mais relevante do que essa. Já φ são nossas funções de ativação, que caso a gente admita ela como 1, a gente vai ter uma função linear, e o que a gente vai estar fazendo é acabando com toda a capacidade da nossa rede de reconhecer padrões complexos. Então, para isso, a gente utiliza algumas funções, como ReLU, tangente hiperbólico, switch, dentre outras. Num primeiro momento, os valores dos pesos e bias, eles podem ser dados por chutes iniciais. Vamos imaginar só um chute básico aqui para a gente dar continuidade, e eu falo mais disso depois. Então, temos as entradas, temos nossos chutes iniciais. Essa entrada atravessa os neurônios, gera nossas saídas F, Y, RNA. E como a gente sabe se essa rede aprendeu ou deixou de aprender? Então, como essa rede é do tipo supervisionado, a gente conhece esses dados de antemão. E o que a gente vai fazer é comparar as saídas com os valores que a gente já possui. Para isso, a gente usa uma função objetivo, no qual a gente vai estar utilizando erros quadráticos médios. E, nesse caso, se a gente der uma olhada nessa expressão aqui, tremedeira, desculpa. Então, se a nossa saída da rede YRNA for igual ao valor que a gente conhece de antemão, esse valor será 0. No caso de F, se isso acontecer, isso também será 0. Nossa função objetivo será 0.
Isso não vai acontecer, porque uma rede neural é apenas um aproximador global. Então, o que vai acontecer é, a gente vai ter que estabelecer um critério de parada. Então, o que a gente vai estar fazendo é, essa função objetivo, a gente vai dizer, caso ela seja menor que um critério de parada, ok, a gente aceita o resultado. Isso significa que os valores dos pesos e dos bias estão setados de uma maneira a fornecer boas respostas. Caso isso não aconteça, a gente aciona, então, o algoritmo de retropropagação, e o que vai acontecer é que esse algoritmo vai acessar os valores de pesos e bias e vai alterar eles ordenadamente de forma a minimizar essa função objetivo. E isso vai ficar iterando até essa minimização ocorrer, ok? Como eu disse no primeiro momento, a gente pode chutar alguns valores aqui, mas existem alguns métodos, como por exemplo o método Xavier, que é o que a gente usa, no qual a gente seta os valores de bias como nulos, e os valores dos pesos a gente coloca um critério que a gente estabelece um determinado range para ele oscilar, que depende dos valores de x. Por que isso? Porque mesmo com essa oscilação aqui nos pesos, o que vai acontecer é que as nossas respostas elas vão oscilar também no final. Oscila muito? Não, não oscila muito, mas ela vai oscilar dentro de um determinado range, ok? Bom, como a gente coloca a nossa equação de movimento? Bom, simples. O que a gente faz, dá o primeiro chute, temos nossas saídas, colocamos dentro da função objetivo, como eu mostrei anteriormente, não computa isso. A gente, então, dá um novo valor de entrada, recebe as novas saídas. O que a gente vai fazer agora é compor nossa equação de movimento. Como a gente modelou nosso sistema anteriormente, então nós conhecemos as matrizes de massa, amortecimento e rigidez. A rotação do nosso rotor é constante, então, para terminar a nossa equação, a gente só precisa dos deslocamentos y e da força. Como essa equação está escrita na maneira residual, esse valor tende a dar a zero, e o que a gente faz é colocar esse valor agora dentro da nossa função objetivo aqui. Então, caso a rede neural ache que os valores de saída eles estão bem, porque ela aprendeu com os dados, vai ser nossa equação de movimento que vai penalizar ela, dizendo, ó, meus valores não estão satisfeitos, pode refazer isso daqui, porque isso daqui precisa ser satisfeito. A física do nosso problema precisa ser satisfeita. Bom, essa foi a bancada que a gente trabalhou para extrair os bancados experimentais, os dados experimentais. Nós extraímos dados do Mancal 1 e do Mancal 2, deslocamentos na horizontal e na vertical. Essa bancada foi ensaiada com uma massa desbalanceada de 3,2 gramas a 37 milímetros do centro do disco. No nosso modelo de elementos finitos, nós colocamos essa falha no nó 10. E aqui apenas algumas considerações iniciais antes de a gente partir para os resultados. Primeiro que a gente trabalhou no domínio do tempo, trabalhamos no domínio da frequência e não do tempo. Segundo, aquilo que eu falei sobre variar a saída, dependendo da escolha dos pesos sinápticos, o que a gente fez para não eliminar, mas para fazer isso de maneira um pouco mais correta, é que a gente fez um treinamento, testou, armazenou o valor. Outro treinamento, testou, armazenou o valor. Repetimos isso por 30 vezes. Então, o que eu vou estar apresentando aqui vai ser a média de 30 testes que a gente fez, ok? Bom, novamente, treinamentos são com simulações numéricas e os testes são com resultados experimentais. Nossa primeira ideia aqui, desculpe. Nossa primeira ideia é que nossas redes reconhecessem a posição onde se encontra a falha, porque nós modelamos nosso disco com 3 nós, 10, 11 e 12, sendo que a falha está no nó 10. E também a gente também queria as respostas em relação à magnitude e ângulo de fase. Isso foi bem complicado no início, então a gente dividiu a tarefa em 2 partes. O que a gente fez foi o seguinte, a gente criou uma RNA padrão, só para reconhecer a posição, aqui estão os parâmetros dela, e uma vez que ela reconhecesse a posição onde se encontrava a falha, ou seja, no nó 10, 11 ou 12, a gente partia para as outras 2 redes neurais. Outras 2 porque a gente vai utilizar essa RNA padrão para embasamento, para a gente ver como a PGNN está se comportando, se ela tem resultado melhor ou pior, ok? Nesse caso aqui, essas 2 redes neurais, elas possuem os mesmos parâmetros, a única diferença entre elas são que
Aqui a gente tem nossa equação de movimento e aqui ela só aprende com os dados. Bom, então em relação à posição, o que a gente tem aqui são a média daquelas 30 testes que a gente fez, e o que eu estou fazendo é aumentando a quantidade de dados de treinamento. Então, nesse primeiro momento, com 20 dados de treinamento, o erro da rede é de 26% para reconhecer que a posição de falha é no nó 10. Mas a gente vê que conforme a gente aumenta os dados de treinamento, há um decréscimo aqui em relação aos erros, e a partir de 200 amostras que a gente entrega para a rede, ela diz, ó, seu erro sua falha está acontecendo no nó 10 da sua malha, ok? Uma vez sabendo disso, então nós partimos para as outras duas redes neurais. Eu deixei essa primeira linha destacada, que a gente vai ver esses valores estarem se repetindo. NU são os dados de entrada que vão para essa rede neural. Essa é uma rede neural padrão, sem a nossa equação de movimento. Aqui temos o resultado da magnitude e do ângulo de fase, bem como moda e média. De antemão, já adianto, nem vamos olhar muito para a moda, que o resultado da moda não foi tão satisfatório assim. Mas se a gente olhar para a média aqui e analisar que conforme a gente aumenta a quantidade de dados aqui, a gente não percebe uma diminuição significativa dos resultados, tanto para a magnitude quanto do ângulo de fase. Mas o que vai acontecer se a gente aplicar, então, a nossa equação de movimento nisso daí? Mantendo esses dados aqui, eles vão ser reproduzidos na próxima tabela. E o que acontece aqui é o seguinte, NF são a quantidade de pontos que a gente vai enviar para a nossa equação de movimento. Se a gente enviar 0, significa uma RNA padrão, ou seja, os resultados aqui são idênticos. Agora, conforme a gente começa a aumentar a quantidade de pontos que vai para a nossa equação de movimento, a gente começa a ver uma tendência à redução dos erros aqui, tanto na magnitude quanto ao ângulo de fase, ok? Novamente, como eu disse, a moda aqui ela não trouxe resultados significativos. E vejam que eu mantive sempre a quantidade de amostras só da rede como 20, ok? Fizemos outras análises, como, por exemplo, está alterando aqui a quantidade de camadas ocultas e quantidades de neurônios. Essa primeira linha aqui tem a quantidade de camadas de neurônios dos resultados que eu acabei de apresentar. Toda análise que eu fizer para essa tabela de cima, ela é válida para a tabela de baixo, ok? Então, o que a gente percebeu é o seguinte, se a gente apenas aumentar a quantidade de neurônios de 20 para 50, a gente vê uma melhora em relação aos resultados. Mas o que acontece aqui é que a gente salta de meia hora para 1h30, ou seja, aumenta o tempo em 3 vezes. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pesar, o quanto a gente quer que seja boa essa resposta. No caso de a gente apenas aumentar a quantidade de camadas ocultas, mas mantendo a mesma quantidade de neurônios por camada, no caso da magnitude, a gente vê que ela dá um pequeno salto aqui e no ângulo de fase ela cai um pouquinho. Então, ela fica meio tipo, será que vale a pena? Então, na realidade, a gente não investigou muito esse caso aqui por causa disso. E caso a gente aumente a quantidade de neurônios e camadas, sim, aí a gente vê um bom resultado aqui, mas a gente salta de meia hora novamente para 3h30. Então, novamente, será que vale a pena investir todo esse tempo? Esse tempo que eu estou mostrando não é para uma iteração, só para um teste, não, são para os 30, tá? Caso alguém questione. Como eu disse, a análise que eu fiz aqui serve para essa rede de baixo, que é a nossa PGNN, e de forma geral, quando a gente compara as duas redes, a gente vê que então a PGNN, ela tem uns resultados um pouco mais satisfatórios, ok? Bom, para concluir, primeiro, as duas redes apresentaram bons resultados, mas a PGNN ela apresentou resultados poucos mais precisos conforme a gente foi aumentando os pontos de colocação, ok? Segundo que a PGNN não deve ser nem um pouco vista como modelo substitutivo de uma RNA padrão, porque nem todos os problemas aqui eles possuem soluções numéricas ou analíticas. Mas para caso que é possível obter essas equações, a PGNN, pelo menos nesse caso, ela apresentou um resultado mais satisfatório que a RNA em sistemas reais.
Bom, minhas principais referências, e gostaria de agradecer a todos, a nossa agência de fomento, e muito obrigado. Obrigado, Lucas. Perguntas? Parabéns pelo trabalho. Eu li o artigo, né? E quando eu li o artigo, eu tive uma dúvida e vou tirar agora. Eu queria saber o modelo que você gerou os dados para treinar a rede neural lá, a PNN, a guiada. Ele é distante do que você utilizou na LOS? O quão distante é? Se ele é, quão distante é? Desculpa, eu não entendi direito a pergunta. Em relação, volta na PIN. Isso. Aqui? Isso. Você não tem ali o modelo de elementos finitos, certo? Ah, tá aqui. O que você recebe como entrada da rede neural? Ah, desculpe, faltou falar isso. De fato, na realidade aqui é o seguinte. Cadê? A gente sabe que é muito difícil a gente medir qualquer ponto num rotor que não sejam os mancais. Como no nosso experimento a gente mediu apenas deslocamentos em horizontal e vertical do mancal 1 e do mancal 2, então as entradas nas nossas redes são esses deslocamentos do mancal 1 e do mancal 2. Beleza. Mas esses deslocamentos, eles são numéricos ou são experimentais que você está alimentando lá? Para fazer o treinamento, eles são numéricos. O experimental é quando a gente treinou a rede com os dados numéricos. Uma vez treinado, a gente pega o resultado experimental e dá de entrada para ver como que ela aprendeu. Só para ver se eu entendi. Então, o mesmo modelo que você usou para gerar os dados de treinamento é o modelo que você está usando lá na função loss? Sim, na fase de treinamento, sim. Na fase de treinamento, sim. Quando você faz isso com um dado, com a bancada experimental, você precisa ajustar um modelo? Na realidade, o que acontece aqui, cara... Deixa eu voltar aqui. Isso é primordial. Se esse modelo aqui não estiver bem ajustado ao seu experimento, a rede aqui pode convergir lindamente com dados numéricos, mas quando você colocar a sua entrada aqui, que você não vai treinar mais, se não tiver bem ajustado o seu modelo, você vai ter um problema. Entendi. Boa tarde. Primeiramente, parabenizar, porque é difícil encontrar trabalho que faz repetibilidade de treinamento de RNA, que hoje em dia ninguém testa reprodutibilidade e repetibilidade. São poucos. Mas quando você fala que o modelo não pode ser bem ajustado, você pode criar um procedimento de retreinamento, que à medida que você encontrar problema na previsão, você autoajustar, compensar a resposta da rede. E uma outra pergunta, como você está definindo a quantidade de camadas ideal? Porque se passar lá para frente, você testou com 2 e 6. Eu estou passando para trás quando é para passar para frente, calma aí. Então, na realidade, isso daqui foi naquela fase que já faz alguns anos que eu estava batendo isso daqui foi meio tentativa e erro, isso é fato. Mas a gente viu que quando a gente trabalhava com 2 camadas aqui, apesar dos nossos resultados não serem os melhores, como que foi, eu mostrei nessa tabela aqui, quando a gente compara quantidade de dados, de camadas de neurônios, apesar dos nossos resultados não serem os melhores, como eu tinha pouco tempo, pesava a mão nisso daqui. Então eu falei, o resultado talvez não seja o melhor, mas isso daqui está dando tempo suficiente para mim. Depois que eu fui fazer esses estudos aqui. Então, de fato, isso daqui foi tentativa e erro naquela fase. Isso daqui foi feito há uns 3 anos atrás. Tá, no caso aí, em relação ao número de camadas, normalmente otimiza, porque se afirmar que é com 2 camadas e com 6, você pode escolher uma relação de neurônios que para 2 camadas é bom, mas com 6 é ruim, por isso que o treinamento de 6 camadas é pior do que da de 2. E você pode escolher uma combinação de neurônios iniciais, que da de 6 é melhor do que na de 2, porque você pode aplicar early stop.
Então, não necessariamente seu treinamento da de 6 é mais custoso. Que se ele tiver uma combinação de peso inicial já leve para uma solução ótima melhor, você tem um menor tempo de treinamento na de 6 do que na de 2. Isso você não pode afirmar. Que sempre você ter menos camada, seu treinamento é menor do que com uma rede de mais camadas. Depende da configuração de peso inicial. Entendeu? Isso é fato, isso. Depende da Entendeu? configuração. Tanto que a configuração de pesos e bais, eles interferem de fato. Mas o Exato. que a gente fez aqui, só para responder, a gente travou esses valores. Então, vamos voltar aqui ou aqui. Essa rede aqui, vamos supor que o primeiro valor de peso dela, vamos chutar assim, seja 1. Eu garanto para você que o primeiro valor dessa rede aqui também vai ser 1. Aqui, quando eu chutei a próxima interação foi 2, eu garanto para você que aqui também foi 2. Então, a gente travou esses dados. Tipo, eles são randômicos? Sim. Eles estão dentro de uma faixa? Sim. Mas é repetitivo. Então, por isso, eu posso fazer essa comparação de tempo. Não, mas isso é em relação às execuções. Não estou falando entre arquiteturas. Por exemplo, você vai lá, considera uma rede com 2 camadas. Você vai ter repetibilidade nas duas, entra aí, né? Sim. Mas quando você vai comparar de 2 e a de 6, aí você tem que ser 6 nas duas, não é? Ah, sim. Nas não, 6 está nas correto. duas e 2 nas duas. Exato. É 6 nas duas Entendeu? e 2 Não nas é duas. em relação uma rede com a outra, é em relação de uma configuração de rede que você está avaliando par a par, com outra configuração de rede par a par. Sim, é. Aí, nesse caso, está correto. É. Que eu até vi um trabalho mais cedo que eles variavam a quantidade de camadas, 4, 5, 6, e 4 ficou melhor, mas uma arquitetura de 5 não tem nada a ver com a de 4, dependendo da configuração de pesos. Então, a fato, agora seleção entendi que de vocês que tem que fazer é diferente. E, peraí. Tá. E, peraí. Vou voltar. Em relação à repetibilidade, quando você avalia a rede neural, vai no gráfico lá da moda e da mediana. Que você muda a quantidade de amostras. Nessa daí. É melhor você trabalhar com média, porque mediana, porque média é dependente da quantidade. Então, é melhor trabalhar com moda e mediana. Porque mediana só pega 2 pontos e pega o menor. E a moda avalia com repetibilidade. Quando é média, a de 400 piora do que em relação à de 20. Então, não é bom usar média. Boa. Obrigado. Obrigado, Lucas. Bom, o próximo trabalho vai ser de balanceamento também. O Gladson Rodrigues ele vai falar sobre vários planos de balanceamento. Vamos lá, Gladson. Boa tarde. Apresentei um trabalho de manhã da minha colega, agora eu vou apresentar um trabalho desenvolvido por mim. Eu sou o Gladson. O tema do meu trabalho é a análise do modelo de balanceamento multiplano em rotores, orientado pelo professor Paulo César Bichner, no Laboratório de Vibrações e Acústica, que faz parte do NUPEM, Núcleo de Pesquisas em Engenharia Mecânica, lá na Universidade Federal de Viçosa. Esse trabalho está dividido nos seguintes tópicos: introdução, objetivo, metodologia, resultados e discussão, conclusão e agradecimento. Bom, controlar as vibrações em componentes mecânicos é crucial para garantir a segurança e a confiabilidade de máquinas e estruturas, compreender o comportamento dinâmico desses componentes e desenvolver métodos eficazes de correção de massas desbalanceadas são passos essenciais nesse processo.
Bom, já foi bem apresentado aqui, né, uma boa abordagem sobre balanceamento, mas, assim, quando a gente considera balanceamento de elementos, né, uma análise de desbalanceamento e o balanceamento convencional, né, a gente também precisa considerar elementos desse tipo, né, como o Estivirabrequim, né, que é um elemento que possui regularidades e descontinuidades, né. Então, com isso, o objetivo deste trabalho é desenvolver uma ferramenta computacional em MATLAB que facilite esse processo de distribuição de massas de correção nos planos selecionados pelo usuário. Basicamente, vou voltar aqui. Basicamente, né, o meu trabalho, eu estou ainda na fase bem inicial, comecei recentemente, mas eu quis trazer mesmo assim, inclusive para pegar sugestões, né, e dicas de vocês aqui, porque estou desenvolvendo essa ferramenta considerando o seguinte, que na análise convencional, no balanceamento, a gente tem aí elemento apoiado sobre mancais e tem aquela análise no elemento por inteiro, mas e se eu quiser mudar o meu plano? Meu plano é tirar dos mancais ali e colocar em um lugar específico. Isso porque, como eu falei, né, elementos com irregularidades, a gente precisa ter essa... pensar um pouco tipo nessa análise local, né? Considerando que são elementos com descontinuidades, com irregularidades, né? A metodologia adotada para escrever o código foi obter as amplitudes das forças nos mancais, estabelecer as referências, planos de balanceamento e respectivas distâncias dos mancais, adotar sistema de referência em cada plano para definir a posição das massas de correção. Aqui eu mostro um pouco disso, né, baseado, como eu disse, na análise convencional, né, retirada da literatura. Nós temos aqui estático, né, e dinâmico. E como eu disse, a gente tem ali a equação da força de desbalanceamento e a gente tem aquela análise, né, que, considerando que o plano A está no começo e o plano B está no final. Aí, continuando, né, ainda na análise convencional, nós temos toda a formulação lá na literatura, né, que no final é com somatório de forças e momentos, né, porque a análise é um balanceamento dinâmico, né, somatório de força e momento. Manipulando, a gente vai chegar naquelas equações onde nós vamos obter ali o somatório de a equação, né, para ter um momento gerado pelas forças de desbalanceamento, né. Então, aproveitando isso, a ideia seria, basicamente, para desenvolver esse programa, essa ferramenta computacional, seria manipular essas equações, né, no caso ali, aqui para um caso específico, considerando uma análise, por exemplo, daqui até dessa massa até o ponto B, que seria no final, né, no mancal B ali. Aí a gente considera a seguinte formulação, né, para ter esse momento gerado pelas forças de desbalanceamento. Tá certo. Para desenvolver esse programa, a gente precisa considerar coisas ainda, né, da análise convencional, ou seja, tem que considerar os graus de qualidade lá da ISO 1940, né, até porque mesmo que seja um programa que vai me possibilitar colocar o plano de análise, né, em qualquer lugar no corpo ali do elemento, do rotor, essa ferramenta ela precisa ser funcional para qualquer elemento, né? Então a gente continua considerando aí os graus de qualidade estabelecidos pela ISO 1940. Eu coloquei um organograma aqui. Como eu disse, o programa ainda está na fase inicial. Eu obtive algum resultado que eu vou apresentar aqui também, bem simples, mas seria esses os dados de entrada do programa, né? O grau de qualidade, a pessoa vai informar ali, né, de acordo com o elemento que ele está querendo analisar e balancear, né? Vocês estão vendo aqui que está tudo bem manual, até porque a gente sabe que já tem programa aí, né, que tem outros parâmetros implementados, isso aí, né, a gente coloca lá para funcionar e automaticamente já faz a leitura desses dados, mas aqui é começo, né? Isso aí a gente vai melhorar, né? Mas aqui bem manual, digita a massa 1, digite o raio 1, digite massa 2, tá? Velocidade angular, enfim. Esses são os dados de entrada agora, né, por enquanto.
Aqui foi um gráfico que eu obtive assim, ali no MATLAB mesmo, só para ter uma ideia de como ele está mostrando o desbalanceamento presente naquele plano. Eu só trouxe mesmo um primeiro teste que eu fiz com dados também, que eu tirei do HAL, de vibrações mecânicas, da literatura, né? Só para fazer um teste com o programa, e aí ele resultou nesse gráfico aqui, né? Mostrando o desbalanceamento no plano. Foi de um exercício lá e ele pede, eu acrescento aqueles dados de entrada que eu estou apresentando ali, e ele vai me resultar ali o somatório de forças centrífugas, né, e vai me falar se o sistema está balanceado ou desbalanceado. E também, obviamente, né, é um programa, né, que vai me possibilitar balancear. Então, ele também me apresenta ali a força de correção naquele elemento que eu estou estudando e querendo balancear, né. Foi desenvolvida uma ferramenta computacional para análise de desbalanceamento e balanceamento, integrando análises de forças de desbalanceamento em momentos específicos em locais pré-definidos. Foi possível calcular as massas em cada plano escolhido, porém ainda há necessidade de melhorias na interface do programa e na inclusão de novos parâmetros. Essas são as principais referências que eu estou utilizando nesse trabalho. Agradecimento às instituições que financiam nossos trabalhos, o nosso laboratório, e muito obrigado pela atenção de todos vocês. Obrigado, Gladys. Pergunta. Dá para ver que vocês estão bem no começo, você está bem no começo da sua iniciação científica. O seu objetivo aqui é desenvolver um código para balanceamento, mas eu estava vendo, né, você está fazendo com vários planos de balanceamento, você está preocupado com o momento gerado. Naquela figurinha que você mostrou, tem vários planos de balanceamento, né? E tem os momentos, até que você calcula os momentos segundo uma formulação analítica lá que você adotou. Só que quando você faz o balanceamento em vários planos, automaticamente vem pode ocorrer, né, um balanceamento do momento gerado, porque ele vai tentar acertar para todo quanto é lado, né? Você já pensou nisso? Por que você quer fazer com vários planos? Por que usar aquela equação analítica? Qual que é? Não sei se eu fui claro na pergunta. Bom, eu não sei se eu vou responder, não sei se eu entendi certo, mas basicamente eu estou ali tentando seguir, me inspirar, né, na análise convencional que é apresentada na literatura. Então, por isso que eu só modifiquei ali a questão de retirar a parte que eu não quero analisar no corpo do elemento. Seria isso? Certo. Não, tudo bem. O que eu te aconselho assim, é procurar pegar códigos que sejam de dinâmica de rotação com rotores mais complexos e ir aplicando sua metodologia para ir testando nas várias condições diferentes de desbalanceamento, né? E entendendo bem o problema do desbalanceamento. Sim, é como plano futuro mesmo, aí tem muitas ideias ainda, né? Quero implementar o que já existe, né? Obviamente, né? Assim, estou fazendo isso aí para finalizar até o meio do ano, né? Se possível, mas é isso. Perfeito. Obrigado, Gladys. Muito obrigado. Vamos agora mudar um pouquinho de área. Nós vamos agora para a parte de detecção de falhas. E o primeiro apresentador vai ser o Pedro Vilarino. Ele vai falar de análise de confiabilidades em máquinas rotativas. Vamos lá, Pedro. Então, boa tarde, pessoal. Eu me chamo Pedro Coragem Larinho, estou fazendo graduação em Engenharia Mecânica na UFRJ e estou aqui para apresentar o meu trabalho sobre análise de confiabilidade em máquinas rotativas. Eu também faço parte do... Não sei se...
eu também faço parte do projeto ROS, e os primeiros slides eram para dar um contexto sobre o projeto, mas como a gente já ouviu bastante sobre aqui, eu vou dar uma passada mais rapidamente. Aqui eu comento sobre como o objetivo final do projeto é ter um gêmeo digital, que é um modelo digitalizado feito para representar uma máquina que existe na realidade. Aqui eu dou alguns exemplos de como usar o ROS como um modelo de exemplo aí de rotor, e as análises que podem ser feitas a partir desses modelos. Tem aqui análise de Campbell e análise FRF. Mas como a gente está tentando modelar um rotor que é um rotor real, você precisa adicionar uma incerteza nessa análise. Então, para que as análises se tornem mais fiéis ao que acontece na prática, é necessário introduzir incerteza aos parâmetros inseridos. Quando você introduz essa incerteza, em vez de você ter um resultado determinístico e exato, você tem uma faixa de resultados possíveis. O ROS também fornece esse tipo de análise, como a gente pode ver na FRF seguinte, em que aqui a gente vê que é uma análise FRF, em que para cada frequência você tem uma faixa de deslocamentos possíveis. A partir do momento que você tem uma faixa de valores possíveis para cada análise, você tem dificuldade em dar uma previsão certeira de qual vai ser o resultado de alguma análise. E a partir disso que torna necessária uma análise de confiabilidade. A confiabilidade pode ser interpretada como a probabilidade que algum sistema falhe em um determinado número de testes. E aqui é claro que uma falha é um estado indesejável do sistema, que vai ser determinado pela pessoa que está conduzindo a máquina. Os problemas de confiabilidade são definidos, de modo geral, por uma função de estado limite, que vai servir para representar a fronteira entre o que é uma falha e o que não é. Matematicamente, essa função pode ser definida como gx, em que x vai ser o conjunto de variáveis aleatórias que vai definir essa função. Vai funcionar da seguinte maneira. Se a função de estado limite der um resultado positivo, define um estado desejável do sistema, chamado de zona de segurança. Quando ela é igual a zero, ela define a fronteira entre o estado desejável e indesejável. E quando ela é menor do que zero, define um estado indesejável do sistema, que corresponde a uma falha. Então aqui a gente tem a representação gráfica disso, em que a linha é uma função de estado limite, e aqui a gente tem a região de segurança e a região de falha. A região de falha estando abaixo do limite, por ser um resultado negativo da função, e a região de segurança acima. Agora que a gente já entendeu os princípios da análise de confiabilidade, podemos voltar nossa atenção para como essa análise vai ser aplicada em máquinas rotativas. Nessa apresentação, as análises vão ser feitas a partir de um modelo de rotor, em que os coeficientes de rigidez e amortecimento dos mancais são definidos como variáveis aleatórias uniformes. E é daí que vai vir a incerteza na análise. Então, vai ser feita uma análise FRF para uma determinada faixa de velocidade de rotação. Depois dessa análise ser feita, vai ser definido um valor limite para a amplitude. Então, a lógica por trás disso é que se o rotor passar de uma certa amplitude de deslocamento durante a análise, configura uma falha. Então, graficamente, o que a gente vai ter é isso, uma FRF com incerteza adicionada e um valor limite para falha. E o desafio vai ser dizer qual a probabilidade do modelo de rotor passar desse valor limite durante a análise. Então, a partir desse momento, a gente pode definir a nossa função de estado limite. Nesse caso, VL vai representar o valor limite da amplitude de deslocamento e esse max FRF vai estar aí para definir o máximo de deslocamento da análise FRF. Vocês podem perceber que se o máximo de deslocamento for maior do que o valor limite, a função vai dar negativo, resultando na falha, e se o valor limite for maior do que o resultado da FRF, a função vai dar positivo, vai ser na região de segurança. Então, essa função de limite não basta. A gente não pode simplesmente ter ela. A gente precisa de um método para calcular a probabilidade de falha utilizando ela. E a gente vai ver uns aqui. O primeiro deles é o método de Monte Carlo, que é um dos métodos mais utilizados para tratar de problemas não determinísticos, em que a incerteza é modelada por variáveis aleatórias com determinada distribuição de probabilidade. O método vai funcionar de forma relativamente simples. Ele vai pegar um valor para cada distribuição aleatória que vai influenciar no problema e vai
calcular o valor da função de estado limite usando essas duas amostras dessas variáveis. E ele vai verificar se resultou numa falha ou não. Se resultar numa falha, ele vai contabilizar como uma falha e, ao final, ele vai dividir o número de falhas pelo número total de simulações para determinar a probabilidade de falha. Aqui a gente tem uma representação gráfica disso, em que a gente tem a mesma função de estado limite, e cada um desses círculos representa um teste com o Monte Carlo, em que os verdes sinalizam que não ocorreu a falha e os vermelhos sinalizam onde a falha ocorreu. Percebe que para delimitar essa área de forma mais precisa, a gente vai ter que ter um número muito grande de círculos, portanto, você precisa de um número muito alto de simulações para determinar com precisão a probabilidade de falha. As principais vantagens do método de Monte Carlo são a sua capacidade de calcular a probabilidade de um sistema com elevada precisão, a relativa simplicidade do algoritmo, e as suas principais desvantagens são a necessidade de um número de simulações muito grande para produzir um cálculo com precisão elevada. Agora vai ser exibido um exemplo do uso do método de Monte Carlo em máquinas rotativas, em que vai ser possível observar o comportamento da probabilidade de falha conforme o número de simulações aumenta. E a simulação foi feita com K e C, no caso, os coeficientes de rigidez e amortecimento, variando entre 10 elevado a 6 e 1.2 vezes 10 elevado a 6 Nm e 200 e 300 Nm por segundo metro, respectivamente, com valor limite na amplitude de 4 vezes 10 elevado a menos 4 metros. Aqui a gente tem um gráfico da convergência da probabilidade de falha. A gente pode reparar que ela converge depois de um número elevado de simulações. E a gente tem aqui a probabilidade de falha obtida, 7,6%, número de simulações 1000, e um tempo decorrido de 55 minutos a 1 hora. Como vocês sabem, demorar 1 hora para fazer um teste não é exatamente a coisa mais prática do mundo, então se torna necessário utilizar algum método que possa ajudar nessa questão do tempo, seja um tempo mais reduzido. E aí que entra o FORM. O FORM, ou First Order Reliability Method, é um método utilizado para estimar a confiabilidade de algum sistema, que funciona da seguinte maneira. Primeiro ele vai transformar a função de estado limite Gx para um espaço normalizado. Então ele vai utilizar um algoritmo para encontrar um ponto pertencente a essa função de estado limite que possua a menor distância em relação à origem desse espaço normalizado. Tem diversos métodos que você pode utilizar para fazer isso. No meu caso, com o Ross, foi uma função do SciPy, o Minimize. Esse ponto, que é chamado de Design Point, vai ser o ponto em que a probabilidade de que o sistema falhe é mais alta. Então ele vai ser um ponto de interesse quando você vai calcular a probabilidade de falha. Então a distância da origem do espaço normalizado e o Design Point é calculada utilizando um método de primeira ordem. Isso é importante. E essa distância vai ser chamada de coeficiente de confiabilidade, que é usada para calcular a probabilidade de falha. Quanto maior for o grau de linearidade da função, mais precisa vai ser a estimativa que o FORM poderá oferecer, e a gente vai ver por que na representação gráfica. Aqui a gente tem uma função de estado limite num espaço normalizado, a gente encontra o Design Point, ali representado pelo DP, através do método de otimização, e a gente calcula a distância até a origem e chama ela de índice de confiabilidade, e a partir dela a gente obtém a probabilidade de falha. Só que a gente calcula essa distância com um método de primeira ordem. Então o que a gente está fazendo essencialmente é assumir que a função em volta do Design Point é linear. E quando na maioria das vezes isso não condiz com a realidade. Então o que acontece é que a gente acaba negligenciando uma certa parte dessa função, que está representada em vermelho, que pode representar um erro. Então, você tem que ter isso em mente quando vai utilizar o método. A seguir, a gente pode observar os resultados de um exemplo em que o método FORM foi utilizado, com os coeficientes K e C variando entre os valores que estão na tela. Acho que não preciso ler todos. E aqui, a gente tem o Monte Carlo para os mesmos valores de K e C, usado como referência. Ele, em 55 minutos, entregou uma probabilidade de falha de 3,12%, com 1000 simulações, enquanto o FORM, em um pouco menos de 4 minutos, entrega uma probabilidade de falha de 3,13%, com 64 simulações. Fica nítido aqui que o FORM é o melhor método para ser usado nesse caso, porque ele, para esse caso específico, fornece uma probabilidade de falha com uma precisão muito alta e com um tempo muito reduzido. As principais vantagens do método são o reduzido custo computacional,
a elevada precisão em casos onde a função de estado limite possui alto grau de linearidade, e as principais desvantagens são a perda de precisão em casos onde a função de estado limite possui baixo grau de linearidade, como a gente já viu. Isso significa que o método acaba sendo um pouco situacional, e isso não é exatamente ideal, então a gente precisa de um método que seja um pouco mais versátil. E aí que entra a amostragem por importância. A amostragem por importância vai se basear em propor uma região importante, que a gente vai chamar aqui de ZX, dentro das distribuições originais das variáveis aleatórias, fx, que são envolvidas no problema a ser analisado. Essa região importante ela vai ser escolhida pela pessoa que está comandando a simulação, e ela tem que ser determinada aonde a probabilidade de falha onde a probabilidade de que o sistema falhe é mais alta. Então, vai consistir numa faixa de valores em que é considerado que a falha é mais provável. Geralmente, essa faixa de valores é determinada a partir do design point, que é encontrado da mesma forma que acontece no form, e a partir desse ponto você define o intervalo de interesse. Após definir essa região de importância, apenas valores pertencentes a essa região serão utilizados nas simulações, dessa forma criando uma distribuição enviesada e fazendo com que o sistema falhe mais frequentemente. Esse é todo o intuito da amostragem por importância, porque quando você está calculando a probabilidade de falha de um sistema real, na maioria das vezes você está calculando uma probabilidade de um evento muito raro. Então, isso faz com que você precise de um número de simulações muito alto para chegar a essa falha. A amostragem por importância procura mitigar isso e fazer com que você precise de menos simulações para chegar à falha. Então, ele testa exclusivamente onde a falha é mais provável. Vou só fechar esse pop-up aqui, para não atrapalhar a visualização. Então, mas aí você tem um problema, porque você tem uma distribuição completamente enviesada, e para isso você precisa de um fator de correção para chegar à probabilidade de falha real. Então, para averiguar a probabilidade real de falha, é necessário estipular um fator que é chamado de peso da amostragem por importância, que aqui a gente vai representar pelo W. Então, a gente tem a representação gráfica disso. O DP ali é o design point, encontrado da mesma forma do que no form. Ele vai ter uma coordenada em cada variável aleatória que está representada, que está influenciando o problema. A partir dessas coordenadas, você vai definir um intervalo de importância e você cria, a partir disso, uma região, que é representada por esse quadrado vermelho, que vai ser a região de importância. E aí, nela, você vai testar da mesma forma que Monte Carlo, mas utilizando apenas números dentro apenas valores dentro dessa distribuição. Então, sobre o peso. Esse peso vai ser determinado a partir da razão entre o valor da função de densidade de probabilidade do intervalo de importância e do intervalo original. Então, aqui vai ser Zx sobre Fx. A partir desse método, você é capaz de calcular a probabilidade de falha apenas multiplicando o peso pela sua probabilidade de falha enviesada, assim chegando na probabilidade de falha real. Então, aí a gente tem PF igual a W vezes PF enviesada. A seguir, a gente vai poder observar os resultados de um exemplo em que a amostragem por importância foi utilizada, e vale ressaltar também que, nesse exemplo, o resultado do método de Monte Carlo com 1000 simulações foi utilizado como referência, e um critério de convergência foi estabelecido para determinar o número de simulações necessárias para a amostragem por importância. Então, a gente basicamente só usou o método de Monte Carlo como referência para saber quantas simulações da amostragem por importância eram necessárias. Aqui a gente tem os resultados, em que dá para perceber que aí um pouco mais de 200 simulações o método de amostragem por importância converge, e o Monte Carlo é representado pela linha tracejada. Então, a gente tem aqui, para o mesmo caso, o Monte Carlo demorou aproximadamente 55 minutos e entregou uma probabilidade de falha de 3,01% com 1000 simulações, enquanto o Importance Sampling, em um pouco mais de 12 minutos, entrega uma probabilidade de falha de 3,02% em 233 simulações, que é quase 4 vezes menos. As principais vantagens da amostragem por importância são a sua capacidade de calcular a probabilidade de um sistema com elevada precisão, a relativa simplicidade do algoritmo e a necessidade de um número de simulações muito reduzido em comparação a outros métodos, como o de Monte Carlo. Entretanto, ela, na maioria das vezes, ainda leva mais tempo do que os métodos mais rápidos, como o form. Aqui a gente já tem uma comparação entre os 3 métodos. Vão ser 2 exemplos dessa comparação. No primeiro exemplo, os coeficientes K e C vão estar variando entre esses números. Eles vão estar, para todos os 3 métodos, eles vão estar variando entre os mesmos valores,
e o valor limite vai ser sempre igual a 8,9 vezes 10 elevado a menos 4 para os 3. E também o critério de convergência foi utilizado novamente, da mesma forma, para a amostragem por importância. Então aqui a gente tem o resultado do primeiro exemplo, em que a amostragem por importância é o azul, o form é o vermelho e o Monte Carlo é a linha tracejada. Dá para perceber que o form converge muito rápido para um valor bem próximo da probabilidade de falha obtida pelo Monte Carlo, enquanto o importance sampling ainda oscila um pouco e chega lá depois de um tempo. Aqui, a partir dos resultados, dá para ver que o Monte Carlo de referência entregou uma probabilidade de falha de 3,02% em 1 hora, enquanto a amostragem por importância teve uma de 3,16% em quase 10 minutos, e o form entregou uma de 3,13% em um pouco mais de 3 minutos. A partir da análise desse resultado, dá para ver que o form é o mais recomendado nessa situação, porque ele é o que chega mais perto da probabilidade de falha de referência em menos tempo. Agora, no segundo exemplo, vai ser tudo feito da mesma forma, só que os valores de K e C vão estar variando entre valores diferentes. E o valor limite também vai ser diferente. Então, nada mais vai mudar, a única diferença vai ser que o K e C vão estar variando entre valores diferentes. E aqui, já para esse caso, dá para ver que o form tem um erro considerável em relação à referência, e a amostragem por importância converge de forma tranquila, como fez da última vez. Aqui, analisando o resultado, o Monte Carlo, a referência, deu 3,33% para a probabilidade de falha em mais ou menos 1 hora, enquanto a amostragem por importância deu 3,42% em um pouco mais de 16 minutos, e o form deu 1,96% em quase 6 minutos. Fica nítido aí que a amostragem por importância é o melhor método nesse caso, porque ele é o que mais se aproxima da referência, faz isso de forma mais precisa, mesmo demorando mais tempo que o form. A partir dos exemplos anteriores, podemos concluir que o método form é o mais rápido e o menos custoso computacionalmente, mas só é capaz de fornecer boa precisão em casos com elevado grau de linearidade. Enquanto a amostragem por importância mostrou ser o método mais versátil, fornecendo boa precisão independente do grau de linearidade do problema. A partir do trabalho apresentado, podemos concluir que a análise de confiabilidade em máquinas rotativas é essencial para evitar falhas, além de ser possível executá-la com diferentes métodos. Aqui estão as principais referências. Eu queria agradecer ao FRJ e à UFO e a toda a equipe do Ross e a todos os presentes. Obrigado. Obrigado, Pedro. Agora que eu te conheci, na realidade eu só vi um balãozinho nas reuniões, né, Tiagão? Você viu lá Pedro e agora, depois que me toquei. Perguntas, pessoal? O pessoal não mexe com confiabilidade. Pedro, o que você pretende fazer experimentalmente, do ponto de vista experimental daqui para frente? Então, quando você pergunta experimentalmente, você quer dizer... Usar dados experimentais, que tipo de experimento, em cima de resposta de vibração, que tipo de falha, o que você pretende fazer? Então, eu ainda tenho que estipular isso assim, de forma mais sólida, mas o que eu tenho na minha cabeça agora é que eu acho que seria interessante, talvez, verificar para um caso de um rotor que existe na vida real, tentar modelar ele no Ross e ver se escolher um valor limite da amplitude em que não gere uma falha na vida real, né, mas escolher só esse valor limite e fazer testes e verificar se ele realmente falha, assim como falha no programa, na vida real. Eu acho que esse seria um bom primeiro passo. Eu acho que tem uma grande aplicação em cima de máquinas suportadas por mancais hidrodinâmicos, magnéticos também, onde a amplitude de vibração nos mancais não pode ser tão grande. Então existe uma grande aplicação nesse sentido. Depois a gente pode conversar lá nas reuniões para alinhar isso, né? E mancal magnético, mancal hidrodinâmico, por exemplo, se tiver um pouquinho oval, cônico, ou variar a temperatura, ou um pequeno roçamento, qualquer coisa que acontecer vai alterar muito a amplitude de vibração lá, né? Pode alterar. Então pode ser bastante interessante, né? Interessante. Viscosidade do óleo muda, a água, por exemplo, contaminação, então tem bastante coisa. Mais perguntas, gente? Alguma pergunta? Então tá bom. Agradecer ao Pedro. Obrigadão, Pedro. Então vamos para a última apresentação do nosso evento. O Matheus vai falar um pouco de
redes neurais aplicadas em quantificação de incertezas em problemas de máquinas rotativas. Alô, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Matheus, eu sou orientado pelo professor Hélio e pelo professor João Paulo Dias. E eu vou falar um pouco agora das contribuições aí que a gente publicou em eventos passados aí, né, durante o meu doutorado, com a aplicação de algoritmos de aprendizagem e quantificação de incertezas em problemas de máquinas rotativas. Então aqui eu trouxe 2 casos aqui para exemplificar. Um caso de diagnóstico de danos em mancais de rolamento, num banco de dados, uma base de dados pública, e um exemplo de prognóstico de falha que a gente pretende validar empiricamente para finalizar aí o meu doutorado. Então, hoje em dia, a gente discutiu tudo isso nesses últimos 2 dias. Quando a gente fala de simulação, quando a gente fala de experimento, de design, de monitoramento da condição, a gente está falando de conectar dados experimentais de campo para simulações, melhorar as simulações para entender os fenômenos de campo e também para deixar as análises mais fáceis para projeto, para manufatura e para manutenção. Então a gente entra aqui extraindo, né, os dados de basicamente aqui, extraindo dados de uma máquina rotativa com sistema de aquisição, e aí a gente faz todo um pipeline aqui, né, um armazenamento de dados, e aí usa simulações para aumentar essa base de dados, usa os algoritmos de machine learning para ter um entendimento maior a respeito desses dados, para fazer modelagem desses dados, usa o surrogate modeling, né, que o pessoal exemplificou também durante a escola. Tudo isso para que as nossas simulações sejam fidedignas aí à realidade, né, de campo, né, o mundo físico, e para que a gente tenha análises de alto nível, né, análise front-end, que facilite as análises aí para quem está na operação, né, no caso, os engenheiros de desenvolvimento, os engenheiros de manutenção e assim por diante. Então, o objetivo geral dessa apresentação é ilustrar aqui algumas ideias gerais de um algoritmo chamado redes neurais bayesianas, aplicado no caso de diagnóstico de mancais de rolamento e, no segundo caso, num prognóstico de trinca em um eixo flexível de um rotor. E a questão motivadora dessa pesquisa será que essas BNNs são úteis para modelar, para representar esses modelos de danos em máquinas rotativas e auxiliar no monitoramento da condição? Então, o escopo da nossa apresentação é a parte de monitoramento. Então, um pouco aqui sobre as redes neurais bayesianas. Elas usam o teorema de Bayes no seu treinamento. Então, os seus pesos e suas baias são considerados probabilísticos e não determinísticos, como os casos em que você já tem a rede neural treinada. Ao invés de você ter um valor determinístico, você tem uma função densidade de probabilidade para seus pesos e baias. Aqui está ilustrado aqui, né, intermediário aqui, as camadas de entrada, as camadas escondidas e as saídas. E aí, no caso, eu utilizei inferência bayesiana para realizar esse treinamento. O primeiro caso estudado que a gente publicou alguns anos atrás num evento foi o caso com os dados dos mancais de rolamento da Case Western. A gente utilizou uma técnica para transformar séries temporais em imagens de vibração,
E aproveitando um benchmark de redes neurais com uma arquitetura já validada em um paper publicado alguns anos antes, a gente utilizou a mesma arquitetura e tentamos reproduzir os resultados utilizando as redes neurais bayesianas. Então, a gente tinha 10 classes, que são a condição saudável, defeitos em pista interna, externa e esfera, com 3 níveis de severidade cada uma. Como resultado, normalmente para essa classificação, para essa identificação, a gente tem a saída da nossa rede como uma função de densidade de probabilidade, né? uma distribuição estatística. Então, ao identificar a falha, ela consegue ver algumas classes em que ela tem confusão, em que ela confunde a classificação. E aí, aqui na matriz de confusão, embora a média das classificações seja muito boa, você percebe que, ao calcular o desvio padrão da confusão, a gente tem incerteza, a gente carrega incertezas nessas classificações. O segundo caso que eu trago para vocês também é o que a gente gostaria de validar experimentalmente, que a gente já tem os dados, e aí a gente está buscando também modelos aí de trinca, né, para melhorar o nosso entendimento, né, do fenômeno. Esse primeiro trabalho a gente utilizou esse modelo e com a solução por balanço harmônico, geramos, né, alguns dados experimentais, fizemos a tarefa de identificar o tamanho dessa trinca. Ao identificar o tamanho dessa trinca, também temos um valor estatístico, né, do valor da trinca, e aí assim a gente pode extrapolar utilizando algumas equações baseadas em físicas, como a lei de Pérez discretizada, mas aqui a gente pode colocar o tamanho da trinca como uma variável aleatória. E também o form-swarm, que foi brilhantemente apresentado na última apresentação, então não vou nem explicar muito. E aí a gente realizou 2.000 simulações. Essa parte também a gente pretende melhorar, essa parte da extração de características, que a gente pegou só 6 parâmetros, a gente pretende entrar com valores da frequência, informações, mais informações nessa parte de engenharia de features estatísticos. E, por fim, aqui, essa daqui foi a rede neural um pouco mais simples do que aquela, e que a gente utilizou aqui 12 camadas, 12 neurônios. Eu acredito que eu não consigo me recordar agora, mas eu acho que essa escolha foi feita na força bruta, né? Então, esses são alguns dos resultados, né? A gente tem algumas classificações. Aqui a gente percebe que tem bastante incerteza, era um trabalho bastante incipiente, mas que já mostrava alguns resultados. E aqui o comprimento da trinca, né, na sua forma de histograma. A gente escolheu esse, por algum motivo, e fizemos a extrapolação disso utilizando a lei de Pérez. Então a gente consegue ver, né, que tem um determinado momento, um número de ciclos aqui que ela já toca o estado limite, que seria a nossa referência, que a gente colocou uma porcentagem do eixo, 50% do eixo. E aí então aqui com 7, embora a média das simulações atinja aqui no 10 vezes 10 à quarta, com 7 você já tem algumas ocorrências que a trinca chega no estado limite. Então, essa informação, para quem trabalha com monitoramento e precisa fazer alguma intervenção, ao detectar a trinca, ela precisa desse tempo para intervir, né, para fazer a correção, né, a manutenção corretiva. Então, aqui tem a comparação entre o Monte Carlo, Form e SORM. Então, aqui as conclusões, essa apresentação minha é mais para um overview mesmo do que a gente tem intenção de apresentar aí no meu doutorado. A gente tem mais um capítulo aí desenvolvendo, e a gente está aberto a sugestões, principalmente em modelos de trinca que sejam mais fidedignos à realidade, também com contribuições com arquitetura de rede, escolha do número de camadas, entre outras coisas. É isso, pessoal.
Essas são algumas das referências utilizadas. E ao meu agradecimento a todos vocês aí pela atenção. Obrigado, Matheus. Se vocês precisarem de dados, um pouco inicial assim, antes de fazer, eu aconselho muito fazer experimento com trinca. Sou também meio, né, suspeito em falar, mas eu aconselho bastante. Mas eu tenho uns dados lá, eu posso compartilhar com vocês em Mancal, em um rotor exportado por Mancal de rolamento, e o Daniel fez com Mancal hidrodinâmico há pouco tempo. Tem muito dado lá. Assim, não pra, acredito que não para fazer rede, mas tem uma quantidade de dados razoáveis lá, para uma quantidade razoável de dados para vocês utilizarem, tá? Só mandar um e-mail, eu mando para vocês. Perguntas? Obrigado, professor. Que é isso. Então é isso. Eu mando os dados para vocês darem uma olhadinha lá. Beleza? Beleza, professor. Obrigado. Obrigado, gente. Bom, pessoal, chegamos ao final, tá? Infelizmente. Espero que tenham gostado, né? Então, que tenham aproveitado, tenham enriquecido. A ideia aqui era vocês se conhecerem, e eu acho que esse objetivo foi atingido. As pessoas, eu senti que vocês estavam bem se misturando bastante, e isso é legal, tá? Então, eu queria agradecer a presença de todos, assim, espero que tenham realmente aproveitado, e a gente se vê no próximo Escola de Dinâmica de Rotores, que provavelmente será daqui 2 anos, ou em Uberlândia, ou em Campinas. Né, Greg? O Greg está com uma cara, acho que vai ser em Uberlândia. Então, mas a gente vai decidir isso, tá bom? Obrigado, gente, um bom retorno a todos. Oi? Você está triste. É a vida. A vida é assim. Como diria Mary Poppins, tudo que é demais enjoa. Tá? Tudo que é demais enjoa. Obrigado, gente. Um bom retorno.